porque não vou começar com Kafka, não. Vou começar com o Marcelo, porque eu quero entender esse negócio de arma, germes e aço, né? Me chamou muita atenção. E desculpa, Marcelo, de eu não ter ido atrás nem sequer da sinopse do livro, que era a minha obrigação de ter ido, tá? Esse livro é muito bom. É uma leitura, apesar de ser um livro grande, ele é uma leitura muito legal e realmente assim, é instigante. Assim, o livro, né, ele se propõe a responder uma questão, que é por que os europeus colonizaram as Américas e não foram os povos originários aqui das Américas que dominaram a Europa. Então, o autor, que é Jared Diamond, não sei se é assim que lê, ganhou o prêmio Pulitzer, inclusive, por esse livro, né? E realmente é um livro para quebrar paradigmas, assim. Então, eu vou tentar aqui dar um teaser, né? Uma degustação sobre as hipóteses que ele aborda no livro. No final do século XV, os europeus, apesar de representarem 7% da massa continental da Terra, tiveram mais de 80% da Terra sob seus domínios. A vantagem tecnológica e bélica era enorme, mas quais são as causas desse desequilíbrio tecnológico que foi decisivo para as conquistas europeias? E aí, a partir desse desequilíbrio que ele começou a estudar para escrever o livro, né, para escrever esse livro. E aí, assim, até o fim da última Era do Gelo, as tribos dos humanos eram muito parecidas. Mas há 12 mil anos surgiu a agricultura. Então, os historiadores indicam que ela surgiu isoladamente em 8 lugares diferentes, espalhados pelas Américas, África, Europa e Oceania. E a primeira variável aqui é que, considerando centenas de milhares de espécies de plantas, apenas uma dúzia de espécies estão responsáveis por 75% dos alimentos produzidos pelos humanos em todo o mundo. O crescente fértil é considerado o centro da origem da agricultura e é considerada a região mais importante de cultivo. Então, ela compreende a Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Chipre, além de partes da Síria, Iraque, Egito, Turquia e Irã. Tem um clima mediterrâneo, ou seja, invernos amenos e chuvosos e verões longos e secos, propício a sementes grandes e supernutritivas. E daí, dessa região, veio o cereal mais importante do mundo, que é o trigo. Outra vantagem era a existência nessa região de bandos de herbívoros e mamíferos grandes e menos agressivos que puderam ser domesticados. E são até hoje os principais animais da produção mundial de carne: porcos, vacas, cabras e ovelhas, fornecendo carne, leite e tecido e ainda aumentando a produção agrícola por causa do esterco e além de ajudar no arado, permitindo o cultivo de grandes extensões de terra. Já na América, se desenvolveu as culturas do milho, da batata e do feijão. Apesar de bem nutritivas, não tem as mesmas vantagens agrícolas e nutricionais como o do trigo, por exemplo. E também porque nas Américas os povos puderam domesticar somente 2 espécies de grande porte, a lhama e a alpaca. Apesar da carne e da lã, o leite delas não pode ser consumido e nem se adaptaram aos arados. E o legal é que o livro explica bem as causas geológicas e da evolução do porquê a Eurásia, né, tem mais animais domesticáveis do que as Américas. Assim, as condições agropecuárias da Eurásia permitiram a produção de excedentes de comida, facilitando que as sociedades pudessem se dedicar a outras atividades, como as dos escribas, artesãos, sacerdotes e uma legião de soldados profissionais, beneficiando o desenvolvimento de novas tecnologias e a expansão do território. Além disso, a porção de terra onde está o crescente fértil se estende no sentido leste-oeste, pelo continente da Eurásia, ou seja, os territórios estão na mesma latitude, com climas mais parecidos, permitindo a sobrevivência das mesmas espécies de plantas e animais. Já lá nas Américas, os territórios são gigantescos, mas distribuídos no sentido norte e sul, com uma grande variação de clima, vegetação e animais. E, por fim,
A pecuária deu aos europeus a mais letal arma usada na colonização. Como os animais domesticados eram criados em condições sanitárias péssimas, facilitou a propagação de doenças novas entre os seres humanos. Assim, por milhares de anos, muitas epidemias e mortes depois, os povos foram ficando imunes a esses tipos de germes. Dessa forma, quando os europeus chegaram aqui, já sabemos o que esses germes causaram nos povos nativos, né? Ou seja, não é porque os habitantes daqui eram inferiores aos povos eurasianos, mas uma série de causas e condições ambientais deram uma boa vantagem competitiva aos colonizadores e influenciaram o fluxo da história da humanidade. Esse livro foi mais um golpe nas falácias da eugenia ou da superioridade cognitiva de certos grupos humanos sobre outros, derrubadas pelos geneticistas há muito tempo. É um livro fantástico, eu, quando li, me apaixonei e recomendo para todo mundo, que é uma leitura agradável. Marcelo, eu não conhecia o livro também, e quando eu vi que você ia falar sobre ele, eu fui atrás. E se tem uma coisa que me irrita, cara, é eu nunca ter ouvido falar de determinada coisa. Era o caso do Jared Diamond. Mas o prazer que eu tive, a curiosidade que ele me despertou, eu fui atrás de documentários, de entrevistas, tudo, já me fez... Ontem à noite eu comprei o livro, vai ficar na minha estante do lado do Sapiens, sabe? Que bom, que bom. Porque eu não sei se o nome correto é esse, mas esse determinismo geográfico dos povos, vamos dizer assim, né? Não sei se é correto, nunca tinha de fato me ocorrido. E para quem quiser, eu vou só completar a tua dica, tem 3 documentários da National Geographic que estão no YouTube. E eles, uma produção muito caprichada, eles dão conta do livro. É lógico que o livro é o livro, documentários são 3 partes de 1 hora cada uma. O livro tem, acho que 500 páginas, mais ou menos. 400, depende da edição. Então, além leia o livro e veja esse documentário da National Geographic. Eu, infelizmente, eu não tive tempo, Marcelo. Quando você mandou, por causa da Sofia aqui, que eu teve que operar o baço, os meus dias aqui estão complicados, entendeu? Estão embaçados, né? Seus dias estão embaçados. Só explique que Sofia é a pet. Sofia está ali deitada, e aqui eu apresento para vocês o Titã, né? O Titã está aqui também. Então, mas, puta, foi uma correria para variar, e a Cris também está enrolada para caramba com o trabalho dela lá, então a gente está meio chateado. Eu não tive tempo, desculpa, mas eu vou atrás e vou ler com bastante propriedade. Vamos partir para o Kafka? Vamos de Kafka. A minha dica cultural desta semana não é exatamente o livro, é um conto, né? Do escritor tcheco Franz Kafka, O Artista da Fome, né? O protagonista dessa história é um artista que ganha vida atraindo o público em praça pública, né? Para suas performances de jejum. Isso foi muito comum na década de 60, até aqui no Brasil. O Brasil chegou a ter um faquir, né? Chamavam-se faquires, né? Chegou a ter um faquir famoso, se não me engano, Silk, o nome dele. Na década de 50, 60, ele ficava no centro de São Paulo, dentro de uma jaula, né, fazendo esse tipo de exibição, tentando ultrapassar o próprio recorde, né, em jejum. Bom, durante essas apresentações, no caso do conto aqui, né, o empresário do artista não permite que essas apresentações durem mais de 40 dias. Não por uma questão de saúde do artista que está jejuando, mas porque mais por uma questão de marketing, né? Que ele tinha notado que com mais de 40 dias em cada lugar as pessoas iam perdendo o interesse, né? E durante esses 40 dias, né?
ele era visto e vigiado por um público aí implacável, que achava que ele comia escondido, qual era o truque para ele ficar tanto tempo sem comer, né? E não entendia a natureza artística do ato de ficar sem comer, né? Quando esse tipo de atuação deixa de ser popular, ele se transforma numa atração menor, num circo de periferia. Ele fica numa jaula junto com os animais, né? E tem lá uma plaquinha: está fazendo jejum há tanto tempo, há tantos dias, tal. No final, ele leva o seu desejo de jejuar até o limite, né? Mas nem ele nem o público sabem quantos dias ele ficou sem comer, né? Na realidade, ele jejua até a morte dele, né? Bom, a maioria dos críticos concorda que esse conto é uma alegoria sobre o artista incompreendido, né? Cuja excelência artística é rejeitada ou ignorada pelo público, né? Essa interpretação é por algumas vezes associada a uma ligação, como é que esse conto teria sido um conto autobiográfico, né? Já que o próprio escritor não teve o seu trabalho reconhecido em vida e a maioria dos seus textos foi publicada depois da sua morte, inclusive esse, O Artista da Fome. Vale a leitura, é um texto curto. Você, se quiser encontrar o livro, você vai encontrar junto com mais 2 ou 3 contos, dependendo da editora, mas é bastante interessante como ele se desenvolve e fala sobre essa obsessão, não só do artista, mas de qualquer pessoa que sabe a excelência daquilo que faz e não tem o reconhecimento público. Vale a leitura. Na verdade, é até um clássico, né, Júlio? É um clássico. Sim. Esse eu não li. Vale a pena, tem PDF também na internet, você acha fácil, não é muito longo, mas tem que ser lido com esse foco de um artista que ele ficava ofendido, Marcelo, quando falavam que era um truque, que ele comia escondido, que bebia alguma coisa e tal. Então isso ofendia ele profundamente. Ele tinha a certeza da excelência do que ele fazia e queria ultrapassar o próprio limite. Isso também é interessante, né? Legal, tá na lista. Vale a releitura, vale. Principalmente porque quando eu li eu era, sei lá, adolescente, era tipo livro obrigatório de escola, então você não lia com prazer, né? Não, Jean, e a definição de clássico é essa: é um livro que você lê durante várias fases da tua vida e com uma abordagem diferente. Você sabe que eu tenho vontade de ler Machado de Assis de novo, né? Mas... Releia. Eu fiquei com uma bronca do Machado de Assis a partir do Memórias Póstumas do Brasil, que era obrigatório na escola, e fui me reencontrar com o Machado de Assis muitos anos depois, através dos contos. Os contos do Machado de Assis são fantásticos. Aí é uma introdução legal para você entender Machado de Assis. Ele tem uma forma de escrita complicada, né? Assim, mas vamos partir, vamos terminar o programa. Hoje foi assim, falamos muito sobre fome, sobre pobreza, sobre um monte de coisa. Vamos falar também um pouquinho agora sobre coisas um pouco mais, não leves, né? Porque mais uma abordagem diferente. Vou falar sobre essa franquia chamada Matrix, né? Que foi, em 1999, um épico do cinema. Só para vocês terem uma ideia, na época de bilheteria de 10 dias, ou uma coisa assim, ela faturou 242 milhões de dólares em 1999. Parece pouco, mas bota hoje... quanto? 23 anos, não, 23, né? 23 anos depois, você faz a conversão, mas já quantos milhões de dólares essa série alcançou. Bom, o que é o Matrix? Matrix é um filme
né? Porque lá eu vou começar a ter filhinho em 99, eu estou com o pôster aqui fixado do filme recente, que foi lançado em dezembro de 2021. Em função da pandemia, não foi um sucesso de bilheteria, mas está disponível aí nos canais aí onde você aluga os filmes, né? Bom, Matrix, ele é um filme de ficção científica, ação, dirigido por duas irmãs, Lee e Lana Wachowski. É um filme que tem um capital americano e australiano. O grande protagonista é o Ken Reeves, né? E o filme descreve um futuro distópico na qual a realidade, como percebida pela maioria dos humanos, é, na verdade, uma realidade simulada chamada Matrix, criada por máquinas, né, para subjugar a população humana, enquanto o calor e a atividade elétrica de seus corpos são usados como fonte de energia. Aí entra o cybercriminoso, né, e programador, o Neo, né? Ele aprende esta verdade e é atraído, né, para uma rebelião contra as máquinas, que envolve outras pessoas que foram libertadas do mundo dos sonhos. É acreditado ao Matrix, gente, para vocês terem uma ideia, alguma dos efeitos visuais revolucionários do cinema, né? Como aquele bullet time, né? O tempo assim que o cara dá o tiro e a bala percorre em câmera lenta o espaço até atingir o alvo, né? A percepção aumentada de certos personagens quando fazem aqueles movimentos e param no ar, assim, né? Então, é um filme que foi muito premiado em 1999, e aí, como sempre, inventaram em fazer outros filmes, né? Mais duas versões. Fizeram Matrix Revolutions, de 2003, o Matrix Resurrections, né, de 2021, que é esse daqui que está nos canais de streamer pagos e que foi lançado nos cinemas em dezembro de 2021. Existe o Matrix Reloaded, também, que é de 2003, e é engraçado, né, porque tem vários canais aí que comentam sobre cinema, adoram cinema e não sei o quê. Eles deram uma classificação pelos 4 títulos, né? O melhor de todos é o Matrix 1999, que chegou a uma pontuação de 92 de 100. Né? O segundo melhor é esse Matrix Reloaded, de 2003, que chegou a 75 pontos de 100. Né? E esse novo, de 2021, que é o Resurrections, ele só teve 65 pontos de 100. Mas é um filme assim que traz muito contexto junto. Tem contexto religioso, tem contexto de informática, tem contexto cibernético, tem contexto político. É um filme muito legal. Matrix é um filme legal. Assim, me chamou a atenção em colocar isso no ar, seguindo ao conselho do júri para escolher filmes que as amigas lá consigam não pensar muito, não esquentar muito a cabeça, tá? Mas com Matrix vai ter que esquentar a cabeça um pouquinho, não tem jeito, tá? Mas é isso, esse é o filme do dia, minha sugestão para aqueles que não assistiram o novo Resurrection, está aí nos canais, e para aqueles que assistiram Matrix lá do começo, revejam, né? Que é muito legal. Tem um detalhe, o Ken Reeves ficou bem mais velho do que o Tom Cruise. Jean, eu gosto muito desse filme, eu até brinquei aqui antes da gente começar o programa,
que toda essa série de 33 encontros aí que a gente teve, se a gente usasse só para discutir o Matrix, ainda ia ter assunto. Porque ele é polissêmico, né? Ele cabe qualquer leitura, como você falou, cabe a leitura filosófica, cabe a leitura política, cabe a leitura religiosa, até a leitura só como entretenimento, né? E é um filme que não tem vergonha de esconder as referências, né, Marcelo? Isso eu acho muito legal. Você começa lá o filme com Alice no País das Maravilhas, com o Coelhinho Branco, depois você vai para o Mágico de Oz, aí você vai para a República de Platão, sabe? Então o Novo Testamento, lógico, o Novo Testamento está aí, a mitologia grega também, tem o Morpheus lá, né? Morpheus. Então é muito legal isso. Então, como você falou do Machado de Assis, o Matrix é a mesma coisa. Cada vez que você assistir numa fase diferente da tua vida, você vai achar uma coisa nova, uma ótica nova que você possa abordar. É um daqueles filmes que a gente pode chamar de um grande filme. Eu também acho que ele é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como filosofia e outros bichos aí. Ele é realmente bem provocativo, bem fora da caixa, como a gente diz, né? Bem fora da casinha, assim. Ele faz você questionar muito a sua realidade. Um detalhe, né, Marcelo e Jean? Em 99 a gente não tinha ainda na Matrix as redes sociais, né? E hoje os grandes tentáculos da Matrix aí são as redes sociais, né? Você tinha uma internet capenga. Né? Você imagina o quão avançado foi o filme para sua época, né? E com cenas assim, gente, tem assim efeitos especiais que não se tinha computador que se tem hoje para fazer os efeitos especiais. Não eram efeitos digitais, eram efeitos mecânicos. Isso é que chama mais atenção. Isso. Bom, gente, o programa de hoje foi bom, foi muito rápido, terminamos. Eu só, de novo, agradeço a todos. Eu vou lembrar novamente para se inscreverem no canal, né, para deixarem um comentário, para dar um like, para dar um dislike também. Não precisa, ninguém aqui vai ficar doente por causa do seu dislike, mas explique por que você deu dislike, né? Faça um comentário inteligente. E agora nós temos uma novidade no Facebook, que são as estrelinhas. Mande estrelinhas para nós, que nós vamos converter todas essas estrelinhas em doações para quem precisa. Tá bom? Gente, muito obrigado. Marcelo, muito boa noite. Uma excelente semana para vocês. Boa recuperação aí da sua Covid Omicron 2.0. Né? Júlio, também uma boa semana. Para todos nós. Bom. E amanhã tem mudança de tempo prevista aí. Não sei se vai fazer tempo bom no Guarujá. Se cuidem. Gente, muito obrigado. Tchau. Um abraço para todos e até quarta-feira que vem.